Olá, queridos alunas e alunas do Unicesumar. Eu sou o professor Augusto Moretti, professor da disciplina de História das Religiões, e hoje estou aqui num lugar muito especial em Maringá, no Templo Budista, juntamente ao monge Eduardo Sasaki, para trazer para vocês um pouco mais sobre o conhecimento do budismo. Então, monge Eduardo, muito obrigado por nos receber aqui e pela sua disponibilidade de nos estar recebendo no final do ano, que é um período bastante tribulado para o senhor. Muito obrigado. De nada. Boa tarde a todos. Não, bom dia, Bom dia. Já comecei, né? Mas olá a todo mundo e muito obrigado pelo convite. E vamos começar com o nosso bate-papo sobre o budismo, então. Ok. Então, a primeira pergunta que é bastante comum para as pessoas é se o budismo ele é uma religião, é uma filosofia de vida, como é que isso se articula, não existe uma diferença? Olha, Augusto, essa aqui é uma pergunta bastante comum que a gente tem que debater, né? Nós, budistas, enxergamos que tudo é religioso, né? Que tudo envolve, não há uma separação entre doutrina, isso aqui é filosofia, isso aqui é religião, não. É tudo junto e misturado, né? Talvez isso a gente tenha que remeter aos nossos alunos também, da gente dar uma comparada na evolução da história das civilizações, de como o Ocidente evoluiu e como o Oriente também foi evoluindo até chegar no nosso encontro das águas da Pororoca, né? Certo? Então, aqui no interior do Brasil ainda. Exatamente, né? E dessa maneira, não só você tem o correr da história, também na historiografia você tem o processo colonialista, né? Que fez com que o budismo lá na Índia fosse, entre aspas, descoberto, né? E todo o trabalho que a antropologia, enquanto ciência também, ela tem seu auge também nesse momento. E dentro disso você vai ter que lidar com essa questão. É filosofia ou é religião? Para o Ocidente que vê, a gente vê com muita graça, porque ele vai querer assim, eu quero só essa perninha da meditação e o resto da galinha eu não quero não, né? Certo? E não de dizer, ei, né? É tudo junto, né? Todo gesto, por exemplo, a gente leva em conta, dentro do pensamento budista, que todo encontro, todo vínculo que liga uma coisa com a outra, entre pessoas, coisas e o planeta em que vivemos, ele não só é sagrado, mas também você tem um vínculo a ser cuidado. Então, dentro dessa perspectiva, né, certo? Tudo envolve, né? No meu respeito a você, né? Minha consideração, a maneira como te trato, a maneira como lidamos com esse encontro. E você tem lá uma situação anterior que desemboca nesse encontro. E esse encontro, de acordo com a sua qualidade, ela vai ter, né, uma consequência assim de uma boa lembrança, de um bom aprendizado mútuo, né? E assim segue a vida. Portanto, para responder toda essa, né, linguiça que eu falei, era só para falar, é religião. Ótimo, é religião. Então, enquanto religião e também uma doutrina filosófica, né, uma filosofia de vida também, quando e onde surge mais ou menos o budismo? Né? O senhor já falou que é na Índia, foi buscar lá na Índia. Pois é, então, toda a historiografia e as evidências antropológicas, né, colocam assim, o budismo ele surge com essa figura que é o Siddhartha Gautama, que é o príncipe sucessor de um reino chamado Shakya, que fica hoje dentro do Nepal, né, ao norte da Índia, certo? E daí você tem toda uma história que envolve ele dentro de um como é que chama? De uma busca que a cultura naquela época buscava essa resposta, ou então buscava esse preenchimento, o qual as pessoas não tinham lá bem assentadas sobre não só daquilo que fizesse sentido, não só a vida, mas também fundamentalmente há uma palavra-chave que define a nós todos budistas. Essa palavra-chave consiste nessa palavra, sofrimento. Seria a base do budismo. A base seria a base para você poder digerir, né? Lidar e compreender o budismo. Você vai ter que ter essa palavrinha
na primeira gaveta, né, o sofrimento. Por quê? Daí você tem toda a elaboração doutrinária, a formulação que fez com que aquele príncipe, que a gente chama de Mauricinho de condomínio fechado, dos dias atuais, né, que não precisam sair do seu prédio, né, são extremamente protegidos. Sim. Não, isso eu faço uma alusão porque, gente, basta ler os livros. Esse menino príncipe que nasceu foi extremamente protegido pelo pai, porque a historiografia e a mitologia em torno da história dele diz assim, né, que quando esse menino nasceu, Que é o Siddhartha. Portanto, Maia, que era a mãe dele, contou ao pai, o rei, que tinha sonhado que havia sonhado de um grande elefante branco que entrou ao seu ventre, né? E o rei, preocupado, foi lá consultar os seus sábios e um deles chega e fala, puxa, e um deles chega e começa a chorar. Imagina o rei preocupado, né? O consultor chorando. O que aconteceu? Meu rei, né? Esse sonho designa que um grande homem, uma grande pessoa estará para ser ou um grande rei do nosso reino, ou uma grande pessoa desse nosso universo. Era um dos dois. E eu, que já estou velho, não poderei testemunhar, né, a grandiosidade desse ser. Foi por isso que ele estava chorando. Tudo bem. Agora pensa bem, Augusto, né? O rei, se você fosse o rei, ia querer que ele fosse um grande rei, sucessor do seu reino, ou um grande senhor do universo? Do reino, né? Hã? Do reino, né? Eu não quero como que rei, quer que seja do reino. Exatamente. Não é? Por isso que vem o cerco de dizer assim, esse menino era cercado de todo luxo, né? Certo? De todas as regalias e não havia sofrimento, né? Não havia sofrimento nem sofrência. Que tá na moda hoje. Daí dessa maneira, o que acontece, gente? Tem uma passagem que... tudo isso, gente, eu lhes sugiro também que dê uma puxada no Google, Wiki, onde você puder, para ver um pouquinho o esqueminha da história do Buda que você tem disponível em várias fontes, né? Mas resumidamente, tinha assim, tem um momento onde lá pelos seus 12 anos, 13, o moleque, né, o príncipe, né? A gente fala assim, que ele teve 4 saídas, ele fez 4 saídas. A primeira, pensa bem, que nunca tinha saído do palácio, ele sai, ele vai umas 2 quadras aí, ele volta correndo assustado, porque nunca tinha visto um velho. Ué, existe velhice? Né? Que isso? Né? E volta assustado. Depois de um tempo, ele sai de novo, certo? Não sei se é 2 quadras ou 3, né? Dobrou a esquina lá, né? E viu um doente. Mas, gente, esse doente não era uma doença como lá, gente. Né? O que ele tinha visto era um doente de hanseníase, o popular lepra. Pensa numa coisa feia, entendeu? O moleque lá se assustou, voltou e ficou lá pensando lá à noite. Nossa, nunca tinha visto doença, né? Nunca vi coisa tão assim estranha que gerou um incômodo nele, né? Passou um tempo, acho que pegou um outro caminho, né? Só que ele deparou com um funeral, quer dizer, havia alguém morto e era algo que ele nunca tinha deparado antes. A morte. A morte. Rapaz, já deve ter torcido a cabecinha do cara lá, né? E depois chega a 4ª saída. A 4ª saída, a historiografia diz assim que ele deparou com um sage. O que é um sage? É um sábio, gente. Não sei se no National Geographic, por aí, vocês já viram aqueles indianos quase seminus com turbante, barba assim, bem longa e tal, né? Esses são os que a gente chama de renunciantes. Já deram tudo na vida e chega um ponto onde
na última fase, na melhor, tanto que não é à toa, se chama melhor idade, a melhor fase mais madura da vida dele, ele vai atrás da sabedoria. Ele viu um sábio, né? Um sábio. E isso o impressionou. E o nosso Mauricinho do condomínio fechado, né? O nosso piá de prédio, né? Ele volta lá para pro palácio dele. Ok? E o tempo passa. A história mais ou menos resumida é: aos 29 anos de idade, já casado, né? Havia dado a luz a um filho. E pensa bem, ele incomodado com essas questões do sofrimento, da existência, ele entrega e diz assim: aqui está o sucessor, vocês o cuidem, porque eu vou lá atrás da verdade. Essa verdade significa o quê? Aquilo de você querer descobrir aquilo que gera o sofrimento e você se empenhar em elaborar como é que você vai superar esse sofrimento. Esse é o Buda. Tanto que lá na frente ele se ilumina e a questão, como é que fala? Esse apelido, o Buda, o iluminado, Buda, o desperto, significa o iluminado, que é iluminado pelo fato de ter descoberto a origem, a natureza e a superação do sofrimento. Nossa. Por isso que o intitula como Buda, né? É isso, tá? Vamos seguindo. Isso, o Siddhartha teria sido cerca de 2.500 anos atrás? Exatamente, é mais ou menos de número, mas existe, se você tem o seu celular, parece que dá o ano budista também. Eu não tenho de cabeça, mas é 2.500. Tá, ok. Né? Dentro então da doutrina que será formulada, da religião budista, existem alguns preceitos fixos para serem seguidos pelos seus fiéis? Ah, sim, olha, mas antes disso, eu poderia dizer, olha só, gente, todo mundo que for dar uma puxadinha lá nos nossos recursos, né, hoje, você vai ter o esqueminha filosófico de como como a doutrina budista se estrutura. Okay. Daí, a partir daí a gente vai nele, né? Uma coisa é, assim, quando o Buda se iluminou, a tradição diz, olha, tinha lá o primeiro sermão com os seus primeiros discípulos e ele elabora, né, justamente a estrutura da doutrina em relação ao sofrimento, que é bem simples, gente. Hoje, a gente fala assim, as 4 nobres verdades. A primeira, né, o sofrimento existe. Mas já conta assim, né, Eduardo? Né? Não, por quê? Porque assim, pensa bem, que nem nós, você e eu, né? Quando a conta do banco fica no vermelho, você nega, né? Ah, não fui eu não sei como apareceu, não é? Certo? Você também? Ou você não tem esse problema? Eu tenho, né? Certo? Eu falei assim, não foi, como é que foi? Não sei como é que ficou. Daí, alguém veio, como é que ficou? Como é que você deixou ficar no vermelho? Não sei, estava lá, né? Certo? Quer dizer, não, é tomada de conhecimento. Vamos encarar. Sofrimento existe. É a primeira nova verdade. Da segunda é aquela que a gente falou assim, eu não sei como é que veio parar. Não, tem origem. Tem origem. Vamos encarar, tem origem, uma causa lá atrás. E depois a terceira, tem jeito? Tem. Bacana. Né? Né? Certo? E a quarta é justamente, o que a gente chama meio que equivalente aos 10 mandamentos, mas a quarta nobre verdade é um conjunto de 8 procedimentos que sugerem a superação do sofrimento. Eu, particularmente, o Eduardo, eu diria assim que é o 1 mais 7. É o primeiro que condiciona os outros 7. Porque você tem lá os procedimentos, mas a primeira vital que eu considero é olhar correto, ou então a visão correta das coisas.
Isso, né, dentro das ciências humanas e particularmente na filosofia, você não tem aquela categoria epistemologia, vai lá buscar lá, né? Estudo conhecimento. Exatamente, e de como você lida com a realidade, né? O que media e você chegar à realidade tal qual se apresenta. No nosso jeito popular de falar se você quiser enxergar só do jeito que você quiser, esteja à vontade, o problema é teu. Se você quiser enxergar tudo cor-de-rosa, beleza, boa sorte, você vai precisar. Né? E outro é de você dizer, ei, o empenho de você chegar na realidade como ela se apresenta, vai te dar as condições para que você lide com o mundo, né? Não só consigo mesmo, mas com as coisas com o mundo de modo melhor. Né? Portanto, os outros 7 que vocês vão... fica a tarefa para vocês. Você tem, primeiro deles é a visão correta. E depois tem a decorrência. Né? Certo? Gente, não sei se os nossos amigos alunos, tem alguns deles que são daquela geração. Você não, mas é o seguinte. É assim, tinha uma expressão antigamente que era assim, falou e disse. Falou e disse. Você nem sabe disso, né? Falou e disse. Significa assim, falou, mas não disse, né? Não tem a brincadeira. Escutou, mas não ouviu, né? Certo? Falou e disse, escutou e como é que fala? Viu, mas não enxergou, né? Que assim, o empenho é para você falar e dizer, escutar e ouvir e ver e enxergar. Querendo dizer, você fazer o empenho, se empenhar de enxergar a realidade tal qual a ser, né? Porque é o seguinte, não sei se é psicologia, qual campo da ciência que faz neuro ou psicologia, que a gente só enxerga o que quer. E a realidade não vai mudar porque você não quer aceitá-la, né? Nem aceitá-la, mas você só vai ser seletivo e enxergar o que quer, o que gosta, o que te interessa. E isso traz o sofrimento, por não conhecer Justamente pelo fato de você não levar em conta na equação da realidade, né? A maneira como você vai lidar na convivência, né? Na sobrevivência, certo? Não só da relação consigo mesmo, da sua própria existência, de estar em paz consigo mesmo, paz interior, lida fundamentalmente pelo fato de você ter resolvido, né? Essa relação, né? Quem você é, da onde você veio, para onde você quer ir. São perguntas que nós nos fazemos até hoje. Daí o budismo já está procurando responder isso. Bom, ele se empenha em trazer isso, né? Bacana. Certo. Então o senhor já falou dessa doutrina, né, das coisas mais básicas, pediu pouquinho, falou para o pessoal buscar um pouco das outras categorias. Nossa caminha. Sim. Existem algumas celebrações, festivais especiais dentro do budismo? Olha, na tradição, você tem sim, de um lado, existem várias tradições, mas é o seguinte, tem um que, por exemplo, em maio mais ou menos, se celebra, né? Claro, você tem a figura histórica do Buda, né? O qual tem o nascimento, a iluminação e o falecimento dele, né? E tudo isso, ele é celebrado num dia só, em torno da iluminação dele, que se chama Wesak, né? O qual, claro, dentro dos países budistas, ele é um feriado nacional, mas dentro da nossa relação institucional, as grandes celebrações são realizadas em Bangkok, na Tailândia, né? Enquanto que em outros países fica assim mais no âmbito dos templos, né? Ou das festividades que a gente fala assim, das festas patronais, né? Existe isso também no Japão, por exemplo, na nossa tradição, que é de origem japonesa, e você vai celebrando também esses elementos da historiografia, quer dizer, você tem o nascimento, que aqui no Paraná, alguns templos realizam a Festa das Flores, que simboliza o nascimento de Buda,
Em outras cidades se faz uma festa grande, pública, né? Certo? E depois, no âmbito, você tem lá a iluminação, certo? E o falecimento de Buda também, certo? Enquanto isso, na tradição japonesa, você tem outros elementos da religiosidade, vamos dizer assim, popular, onde você tem que levar em conta que, junto com o budismo, você tem outros elementos que lidam. Por exemplo, os estudantes da ciência das religiões vão ter que lidar com uma categoria chamada sincretismo religioso. Sim. Né? E aí o que acontece? Você leva, no budismo japonês, você tem o budismo enquanto base doutrinária, e tem lá no lado popular, religioso, familiar, o culto aos ancestrais, sim. Tá? E também os elementos sociais fortemente influenciados pelo confucionismo, tá? Então é um mix, né? Onde um se complementa, né? E faz com que você entenda também, juntamente, onde a tradição budista ela vem de um envoltório cultural predominantemente politeísta, vários deuses, né? Justamente por vir do hinduísmo. Também você tem essa forte influência de origem, e no que tange a nós que somos descendentes de japoneses que viemos do Japão para o Brasil, você sai de um país que é politeísta por natureza, e quando você chega aqui e encontra Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, Jesus Cristo e tudo mais, não é uma situação de confronto, pelo contrário, de se curvar aos santos locais, que é um ensinamento fundamental nas tradições politeístas, de você respeitar as outras tradições que são diferentes das suas, né? O qual eu tenho uma percepção secundária, onde uma das maneiras que fez com que o imigrante japonês, que ele tem uma alta consciência, que ele foi acolhido, ele é extremamente grato à terra que o acolheu, né? O fato dele ser politeísta fez com que a absorção dele na sociedade fosse muito mais rápida socialmente, né? Culturalmente. Devido à tolerância. Não é nem tolerância, é aceitação. Tolerância é uma... Gente, tolerância, joga fora essa... Não é uma boa palavra para falar, sabe? Tolerância, eu tolero porque eu vou aguentar ele por mais 2 horas e vou me livrar dele. Não é isso, né? É aceitação. Você pode ficar junto aí o quanto você quiser, né? Tolerância não é uma boa palavra que a gente aceita, não. Bacana. Quer dizer, eu não tenho tolerância à palavra tolerância, né? Gostou dessa? Entendi. Né? Foi uma boa. Entendeu? Daí para você entender, né, que você tem a aceitação do outro como ele é, certo? Ele é assim, gente. Fazer o quê? Né? É desse jeito. Mas eu respeito ele e aceito ele do jeito que esse cara é. É desse jeito. Legal. Porque tolerância tem limite, né? Sim, até quantas horas? Quanto tempo que é a entrevista? Exatamente. A aceitação, né? É desse jeito, tá bom? Vamos seguir, senão não acaba. Eduardo, dentro que você falou de adiantar uma questão, E qualquer. que o senhor estava falando da questão desse contato com o politeísmo, né, do qual o budismo veio, então, da religião hindu. Mas qual é o posicionamento do budismo enquanto doutrina a Deus ou a deuses? Se fala algo nisso? Porque só. é uma pergunta que fazem bastante, né? Rapaz. Assim, então, o budista não acredita em um Deus, acredita em vários deuses, não tem essa preocupação. Vamos colocar assim, vamos enquadrar bonitinho, né? No âmbito doutrinário, né, estritamente falando, a questão teísta, ela não se apresenta. Por quê? Por quê? Porque o foco da doutrina, como eu te falei, é aquela palavra-chave, né? Sofrimento. Toda a elaboração filosófica, né, espiritual, está em função de você tocar bem essa vida, que já é sofrível, e fazê-la menos sofrível. Vamos tocar aí, né? Agora, claro, o budismo ele surge dentro de um contexto histórico do hinduísmo, que é politeísta, mas dentro do politeísmo deles lá, né, tem um elemento lá dos deuses da criação, da perpetuação e da destruição, certo? Quer dizer,
Para o Buda, isso não era a questão. A questão, o foco era... Ele não estava pensando em religião nova nem nada, né? O foco do cara era superação do sofrimento. E tanto que tem uma passagem, dá uma olhadinha depois no Google, gente, sobre um elemento da doutrina que é muito interessante. O silêncio de Buda. Querendo dizer, se a pergunta, né, gerada não encaminhasse uma resposta que contribua à superação do sofrimento, o Buda ficava quietinho com um sorriso maroto. Querendo dizer, aí eu diria assim, né? Ele não vai, né, fazer uma resposta cretina para uma pergunta de idiota. Mais ou menos isso. Eu não falei isso, gente, mas tudo bem, né? Mas seria assim, de dizer assim, ok, de que adianta você saber a origem do universo? Ok, e você saber, se você saber dele, vai fazer uma diferença da tua maneira de se comportar e da maneira de você lidar até o fim da vida, e você nem vai, né? É importante saber quando é que o mundo vai acabar? Ah, não sei se vai ser com você, né? Eu vou ver? Não sei, né? Certo? Então relaxa, enquanto isso, toca a vida direito, toca a vida bem, né? Toca a vida light, né? Então esse era a grande questão, onde a questão teística, o budismo ele não vai poder fugir. Por quê? Porque a religiosidade popular, ele vai cobrar dos monges e da doutrina, né, a questão escatológica. Porque no final o camarada vai chegar no monge e vai falar assim, então eu vou para o céu. Né? Essa era é uma questão existencial. E existem de vida, algo após a morte, né? Sim, aí chegando lá, o monge lá, coitado, né? Não era o foco dele, mas vai ter que responder e não vai poder fugir. E aí começa toda a elaboração também dentro da evolução doutrinária do budismo, né? Dele ter que responder e não poder fugir dessas questões. Aí entra toda uma evolução do pensamento, né? Visão de cosmologia, certo? E o pós-vida, né? Como é que seria? Daí você tem lá a pergunta lá na frente sobre a reencarnação. É aí que você liga, puxa vida, então tá, uma coisa é você estar aqui, você está tocando a tua vida, e depois, o que vai rolar, né? Bom, depois, uma vez que a gente vive nesse ciclo de vida e morte, do nascer e renascer, nessa sequência, o qual continuar nesse ciclo de encarnações é associado à perpetuação do sofrer. Portanto, olha essa chave. Agora presta atenção. Vale o programa inteiro nesse minuto que eu vou falar, né? A coisa do nirvana é justamente você sair deste ciclo de encarnações, né? Querendo dizer, dependendo do teu do teu empenho, da elevação espiritual, e aí faz com que você se torne espiritualmente perfeito, a ponto de ser chamado com mérito de ser chamado de Buda, né? Augusto, meu Buda, certo? E o cara nem tem que estar aqui, né? Ele já tem que estar fora, que é no Nirvana, certo? Com Kurt Cobain. Né? Certo? Né? Daí chega lá, mas aí mas deixa eu aproveitar, e tem um elemento que é muito assim comum, que queria alertar também aos amigos desse curso. Mais uma pérola para vocês. No Brasil a gente observa que, bom, a gente acha engraçado, nós budistas achamos muito engraçado, mas que um termo budista que tem uma forte relação com o budismo, que se tornou extremamente popular, é o karma. A palavra karma. Aconteceu, bateu o meu carro lá, é o karma, né? Como se karma fosse um desígnio não merecido
de um azar, né? Ah, aconteceu comigo, mas eu não merecia, mas aconteceu comigo. É o karma, né? Karma, meu bem, não é assim, né? Não é assim desse jeito. Karma é basicamente o que chama ações que, se imbuídas de benevolência, quer dizer, de bons sentimentos, ele vai se desdobrar naturalmente, né, em boas vibrações e bons desdobramentos. Uma ação malévola, de natureza malévola, ele vai desencadear e vai gerar conflito, vai gerar sofrimento, né? O qual você pode até, né? Certo? E criar um ciclo de sofrimento. Por exemplo, até nós, né? A gente fala assim, a gente não tem a dimensão do bem que a gente causa, como também a gente tem a menor ideia do mal que causamos através, inconscientemente até, de uma resposta maldada, né? De um resmungo, de um xingamento, de um gesto, né? Até inconsciente, e a gente não sabe medir as consequências negativas, né? E o qual a lição budista diz: ei, sempre se empenhe de fazer o bem conscientemente, né? Porque aí você vai estar gerando um ciclo do bem e positivo. Tanto que tem muita gente, o pessoal fala assim, tem uma moeda de 5 centavos japonês que ele é furado, sabe? Né? Mas não é o furo que caracteriza ele, mas o círculo. O fato dele ser circular, anelar, significa o quê? Que o bem que você causa vai fazer com que, né, as coisas reverberem e voltem para você positivamente. Portanto, Augusto, bota isso na tua cabecinha, né? Não é sorte, é causa e efeito. Portanto, se você faz bem, o efeito necessariamente vai ser positivo. Portanto, não é a sorte de ser positivo ou negativo, não é sorte. É você. É você. Ótimo. Por isso que o budismo é uma religião sem graça. Sabia? Não. Porque a responsabilidade do teu destino está na tua mão. Não dá para terceirizar pro... Não, ele não gosta muito dessas coisas, né? Está na tua mão. Você tem que ser consciente e ser responsável pelas suas ações. Por isso que, voltando lá atrás, você tem lá, é uma religião, é uma filosofia de vida. É filosofia de... O pessoal nos enxerga muito como filosofia de vida, porque a tradição elaborou um monte de manualzinho, né, de como você tocar a vida certo. Não só em prol do seu próprio benefício, mas também fundamentalmente para a sobrevivência coletiva. Uma coisa que eu gosto de fazer uma alusão, se me permite. À vontade. Sabe aquele, como é que é? Não é a Fazenda, mas o BBB? É um BBB às avessas. A lógica e que dá a graça no BBB é porque conflito, né? Perniciosamente ele dá a graça porque ele é pernicioso à natureza humana de dizer quem vai ser eliminado pelas armações que as pessoas... Aquilo lá está baseado no que há de pior na índole e existência humana. Tá? Agora você vê o empenho de você ser generoso, unido, né? Tá em função de uma necessidade. Tem que ser unido para você, numa situação de dificuldade, você se unir e superar e tocar para frente. Tá tendo um incêndio, você não gosta do camarada, mas nessas horas você vai ter que deixar de lado e ir lá ajudar o camarada. Ótimo. Você nem gosta dele. Pensa no coletivo, né? No teu coletivo, Legal. entendeu? E você tem essas histórias onde todas essas virtudes, como paz, harmonia, saúde, tudo mais, né? Elas são virtudes porque são necessidades.
não é para o cara chegar e falar assim, ah, Augusto, que bonito, que bacana. Não é para isso. Ele é um elemento fundamental de sobrevivência coletiva. É isso. Eduardo, uma pergunta que me veio à cabeça agora, um pouco separado desse assunto já. Sim. Mas é que no Brasil, o senhor falou do sincretismo anteriormente. Sim. É muito comum, então, por exemplo, uma pessoa, ela ir num terreiro no meio da semana, e no final de semana ela ir na igreja católica, Sim. né? E no domingo ela também vai no centro espírita. Isso ocorre com o budismo também? As pessoas que vão pro budismo, acontecer esse sincretismo de uma pessoa, por exemplo, ela ser cristã e também ir ao templo budista? Tem dentro da religiosidade popular no Japão, ele ocorre porque uma vez bom, acho que tem um lado do fenômeno que é comum no mundo inteiro. Antigamente, a coisa religiosa era um assunto familiar, né? No Japão também era. Toda a família tal é associada ao tal templo e tudo mais, tarará. Aqui também, né? E chega lá com o decorrer da história, da presença. Você tem lá a Igreja Católica, as festas patronais. Depois você tem o surgimento dos protestantes, né? Que são os não protestantes, né? Isso, protestantes. Certo? Dos protestantes. Você tem toda uma história político-econômica dentro desse convívio ou não, mas o male-male, o qual existe igualzinho também no Japão. Você tem lá as tradições religiosas predominantes, né? E você tem ao curso da história do Japão, no final do século XIX, é que o culto religioso se tornou, entre aspas, livre, né? Aí começam a surgir o quê? As novas religiões. Ou então, que são os protestantes dentro do próprio budismo. Você tem lá essa mesma dinâmica muito parecida com a gente tem lá dentro do fenômeno religioso, né? Situações muito análogas, muito parecidas umas com as outras, né? Portanto, dentro disso tem uma situação. Algumas são mais tem de tudo. Algumas são mais proselitistas. Algumas são mais arrebanhadoras, né? Algumas estão nem aí, né? Certo? E dentro desse mix, né? Você tem lá não só o que está acontecendo no mundo inteiro, esse rearranjo que o tema religioso só está lidando com o mundo inteiro, que é Revolução Industrial, né? Certo? A mudança de paradigma da elaboração doutrinária, que era fundamentalmente para uma cultura agrícola, né? Agora ela tem que se tornar um argumento urbano. Industrial, pós-industrial, pós-moderno, agora pós-verdade. Gostou? Né? Então, dentro disso, né? As tradições, como no Japão, a nossa também, cada uma ela tem lá os seus desafios, vai ter que encarar o que ela... esse encarar os tempos significa revisitar, né? O elemento central da sua missão ou dos elementos imexíveis, né? Os elementos que são nucleares, fundamentais na doutrina, aquilo que eu não cedo, não mexo, né? E ela negociar a nova roupagem de adaptabilidade e fundamentalmente pertinência aos tempos que vivemos. Faz sentido ou não? Presta ou não presta? Né? Essa é, pelo menos dentro do meu entender, o grande desafio que os monásticos, que nem eu, os sacerdotes, os líderes religiosos, terão de mediar, né, o seu conteúdo doutrinário e também se a pessoa comum também, ela vai poder, como é que você beneficia dentro desse essa nova mundo, realidade, né? Isso aí, desse mundo que vivemos. O mesmo acontece, por exemplo, no nosso caso, que o budismo no Brasil, ele surge originalmente em função da chegada dos imigrantes japoneses ao Brasil, né? O tempo passa, né?
Uma coisa era para o imigrante de primeira geração, outra de segunda geração, e agora já estamos assim. O nosso desafio é continuarmos pertinentes, ou quanto a identidade de origem segue sendo, né, algo relevante na vida desse descendente ou não, que também ele tem lá como chama? O acolhimento da cultura brasileira, na cultura brasileira, sim, religiosidade, né? Não só através da religiosidade, identidade étnica, tudo isso, sim, né? Tudo junto e misturado, né? Certo? E dentro dessa receita maluca de bolo, né? Chega lá a nossa tradição também, não só a nossa, todas vão estar lidando com aquilo que ela tem que manter, aquilo que ela tem que se adaptar, certo? Não só em nome de uma sobrevivência institucional, mas fundamentalmente, assim, duas coisas. Uma é pertinência ao descendente de origem. Outra é que no momento desse encontro das pororocas, sim, nesse momento, a gente, por exemplo, a gente que trabalha mais culturalmente, mais religiosamente, nesse encontro contigo ou com vocês, eu tenho que buscar nas minhas gavetinhas, né, o que eu tenho de bacana para compartilhar com todo mundo. Aí o que acontece, Augusto? A nossa tradição, que ela é de origem étnica, ela se vê forçada, ou que o tempo, né, e a situação a forçou de se retornar a ser uma religião mundial. Gostou dessa? Quer dizer, ela não é que ela vai anular as raízes, não, mas que uma coisa era uma religiosidade voltada aos próprios japoneses descendentes, e outro lá, agora sim, você assimilar o camarada que me bate a porta lá, então eu quero frequentar, beleza, né? Mas o que eu tenho para te oferecer? Olha, tem umas coisas bacanas aí, que, por exemplo, na tradição budista, eu não preciso que ele se converta. Eu não quero. Não, por quê? Porque essa coisa da conversão, monoteísmo, ele aí vocês perguntam para ele depois, né? Sim. Certo? Sobre essa questão da natureza, né? DNA, né? Da cristandade, né? Que tem seu valor, sua grandeza. Querer propagar, né? Não, mas é assim mesmo. Ela nasceu assim, certo? E ele deve ser assim. Essa é a grande característica. Sim. Senão não teria acontecido nada disso. Nem do bem, nem do mal, nem das outras coisas. Mas tudo bem, deixa para lá, né? Certo? Mas dentro disso, essa nova situação nos faz com que exija das instituições, né? Ou dos seus representantes, né? Uma revisão extremamente honesta e profunda de você dizer como é que a gente fala assim? A gente faz uma alusão de que a cobra tem que deixar para trás essa casca velha, né? E tem que seguir com a casca nova, né? Certo? Significa, houve um ciclo, né? Então, fica carregando uma casca que não serve mais, já está ressecada, já não te protege, e você tem que mudar de pele e seguir a vida adiante, certo? Esse é o nosso desafio que estamos vivendo hoje, né? E isso é extremamente saudável, né? É difícil, por outro lado, desafiador, mas esse desafio, se você for ver, a gente realmente tem que dar uma visitadinha nas nossas gavetinhas, né? Daquilo que tem de melhor para compartilhar e fazer com que essa nação, culturalmente, religiosamente, siga rica. Quer dizer, o imigrante, ele veio com a mão de obra braçal, né? Sim. Agora, esses novos tempos, depois de 100 anos, né? As tradições culturais ou religiosas, elas estão sendo exigidas para porem na mesa essa contribuição, né? De uma perspectiva não só, e aliás, talvez os tempos que nós estamos vivendo hoje são um pouco polarizados, mas na índole central da brasilidade nossa, ela tem uma coisa muito bonita, né? Que é de você sentar junto, e você tem suas dinâmicas assim, secundárias e tal,
mas no conjunto existe uma índole muito positiva, humanamente muito bonita, né? O qual a gente todos nós se beneficiamos. Eu estou aqui sentado com você, nunca te vi na vida. Sim. Né? E aí, mas estamos conversando. Sim. Né? E dentro disso significa o quê? Né? Existe a convivência, respeito, certo? E que uma pessoa pode, na convivência, aprender com o outro. E essa a grande coisa bacana que não só as tradições, cada uma delas podem trazer à mesa, né? Certo? E todo mundo se beneficiar e ter uma boa festa na mesa. Sim. Assim, né? Assim, Eduardo, então dentro dessas coisas boas que o budismo tem a oferecer para a sociedade, o caminho do meio, ele entra nessa questão do budismo? Opa, sim. Que a gente trabalha essa questão, mas bem por cima no livro, se você puder falar um pouquinho sobre o caminho do meio. O caminho do meio é um conceito extremamente central, né? E ele remete na vida do Gautama, Siddhartha Gautama, durante a fase final, um pouquinho antes dele se iluminar. Ok. Porque ele achava que a prática é um derivado assim, da prática yoga, né? Que fazia com que ele se alimentasse muito pouco, que otimizasse a força meditativa, e isso ele acreditava que levaria à iluminação ou à realização, né? Desse encontro com a verdade. Ele desmaiou. Gente, se vocês forem ver, você tem vários tipos de estátuas, né, de representação do Buda, e tem um que é um pouco mais raro de enxergar, que é esse, que é o Buda no momento extremo, quase cadavérico, esquelético, olhos fundos, esqueleto, ele sentado meditando, tá? Esse é o momento que diz assim, o extremo, né? Ele chega a esse extremo, desmaia, ele é realimentado e dentro disso ele chega à conclusão que você se empenhar além, absurdamente assim, num extremo, isso não vai levar à iluminação nem minha, nem de ninguém, né? Então, deve haver um caminho entre esse empenho e o desempenho, né? E o desempenho, empenho e desempenho, né? Deve haver um caminho do meio mais equilibrado, o qual você possa lidar bem e tocar a vida, levando em consideração toda essa equação única, né? De você associar generosidade, conhecimento, sabedoria, né? Certo? E generosidade para você poder tocar bem a vida. Né? Então, esse caminho significa o quê? Tem isso, né? Nas relações humanas não acontece isso? Tem uma pessoa que é irredutível? Então tá, né? Então vamos lá, dar a volta um pouco longe e tudo mais. Mas deve haver, por exemplo, não há problema que não haja solução. Se você souber, né? Como que chama? Souber se comunicar, né? Acho que no conflito de gestões, por exemplo, em outros cursos de business, não sei se vocês aparecem soluções de conflitos e tudo mais, tem tudo isso também, de você dizer, você tem que escutar o outro, você tem que entender o outro, né? Por exemplo, processos de paz, que o pessoal está se guerreando, mas lá em uma outra sala, em outro lugar, o pessoal está conversando. Então, cara, qual é? Né? Como é que é? Né? E depois dentro disso você tem o que dá, o que não dá, o que cedo, não cedo. E olha só, isso aqui não vai poder ficar arrastando para tudo sempre, vai ter que ter um fim. Sim. E aí, como é que vamos negociar? Temos conflitos assim até hoje, né? Certo? Opa, e tem isso. E dentro disso, nós, por exemplo, na tradição budista, a gente tem, por exemplo, na história recente, por exemplo, você teve lá, depois da guerra, durante a guerra do Vietnã, houve sim processos e negociações de paz.
E entre esses protagonistas, não só militares e políticos, mas haviam religiosos, teólogos americanos e monges budistas, a ponto de tem um monge vietnamita, Thich Nhat Hanh, que hoje é radicado na França e que participou desse processo de paz. E olha só, vejam bem, quem foi o grande entusiasta para indicá-lo para o Prêmio Nobel da Paz foi Martin Luther King. É um dado. Ok, Thich Nhat Hanh não foi logrado como Prêmio Nobel da Paz, mas algumas décadas depois foi o Dalai Lama, por outros motivos. Ok, né? Mas isso também gerou, entre os teólogos, existe um teólogo americano também, católico, que reelabora a teologia dele a partir do encontro com os budistas, né? De você, o título do livro é mais ou menos assim, esqueci o nome dele, mas é mais ou menos assim: eu não poderia ser um bom cristão sem o budismo. Fica a pesquisa. Né? A gente vai achar esse livro, está em inglês, é um livro meio chatinho de ler, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer com isso, gente, que cada tradição, ela tem, por exemplo, você tem uma situação, ok, de conflito, mas cada tradição tem o que há de melhor para oferecer, certo? E esse encontro faz com que, através do convívio, você chegue à conclusão de que cada tradição, ela traz, em grande parte, se você quiser chamar 99%, de verdades universais. O que eu diria para você, como, isso é budista ou isso é o budismo? Eu diria que não. Eu reformularia dizendo, isso é a verdade processada pelo nosso pensamento budista, que te traz mastigado para você, para que você toque a vida bem. Né? Até digo, não existe budismo. Hã? Quê? Como assim? Hã? Não. O que existe são verdades universais. Aquela hora assim, tem uma expressão que eu acho absurda, é quando o cara fala assim, verdade verdadeira. Então, você tem, por implicação, verdade falsa? Não, a verdade é a verdade em si, sem adjetivos, entendeu? Né? E o budismo é um mediador dessa verdade, que são leis, quer dizer, é assim. O dia que a interpretação ou a mediação budista estiver distorcendo essa verdade, existe uma instrução já clara, doutrinária, de dizer, aceite a nova verdade. Não é para defender, para ir todo eterno, não. Existe uma prédica, uma instrução de dizer que se essa verdade ela for remodelada e que derruba a nossa percepção, aceite a nova. Nossa, bacana. É de cair o queixo, né? Sim, com certeza. Mas é isso aí, mas é religião. Ok. O que era assim, verdade até agora e já não é mais, então tá, aceite a nova. Bacana. Né? Sim. É desse jeito, né? Eduardo, então acredito que nosso tempo já está ficando apertado. Uma última. Eu queria saber se o senhor quer passar alguma mensagem para os nossos alunos enquanto o budismo, a gente estava até falando agora, né? Não de tolerância, mas de aceitação. Sim. E das dificuldades que nós estamos vivendo. Sim. Na sociedade. Então, por exemplo, nós trabalhamos história das religiões, nós falamos para os alunos, por exemplo, de ataques de determinadas religiões contra outras. Sim, inclusive a última. Se esse vídeo for perturbar bastante, estamos em 2017, dezembro, final do ano, falou? Né? Então daí é uma época que, se você for procurar, tem uma situação um pouco chata de um país chamado Mianmar, que fica no Sudeste Asiático, onde tem um conflito de genocídio de budistas sobre muçulmanos, né? A gente não sabe o conjunto todo dessa situação, mas existe uma percepção também. Se isso
está acontecendo de uma violência tal, se ela for uma reação, deve ter sido provocada. Mas não estou defendendo os budistas. É o seguinte, que na natureza da convivência humana, você tem lá o empurra-empurra, né? O qual, sim, soluções devem haver, mas também em nenhum momento violência se justifica, não. Muito menos da nossa parte que concerne aos budistas que nós nos cobramos, né, sobre isso. Claro que não é porque o budismo é perfeito nem nada, pelo contrário, né, ela é vivida por seres humanos, né, nem sempre o seu julgamento é o mais correto, certo? Às vezes as decisões são tomadas muito distantes daquilo que a doutrina pressupõe também. Por outro lado, que no universo aqui, nesse mundo que nós vivemos, né, conflitos sempre terão, mas que o estágio tecnológico estágio tecnológico, né, certo? Fundamentalmente a questão da distribuição de alimentos e de renda é que vão estar, e também a disputa pelos recursos naturais nessa nova era, é que vão estar atrás desse conflito todo, né? E que nós, dentro do âmbito de cada um, né, que não coloque mais lenha nessa fogueira, né? Coloque sim, né, um argumento, não é de uma paz forçada, mas de uma paz inteligente, bem discutida, bem esclarecida, né, ponderada e fundamentalmente respeitosa, né? É desse jeito que eu vejo a convivência. Existe sim, a gente não pode negar o conflito e nem fechar os olhos a ela, né? Mas tem que encarar, certo? É isso. Okay. Né? Então, Eduardo, gostaria de agradecer por ter me recebido aqui dentro do templo. Pessoal, espero que tenha ajudado aí na formação de vocês. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por ter nos recebido aqui, né, com essa disponibilidade, com todo esse conhecimento. Tranquilo, muito obrigado. E vejo vocês nas aulas então, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau.